Eu quero dar as boas-vindas aqui primeiro para o Leonel Hadi, que chegou. Seja bem-vindo, tudo bem? O bem é um conceito meio complicado nesse momento aqui no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre, né? Mas estamos na luta aí, sempre. Muito bem. Leonel, bem-vindo. Minha solidariedade aí a todos os gaúchos. A gente está dedicando o programa praticamente inteiro ao problema no Rio Grande do Sul, ao desastre climático. A gente quer saber como é que você está e como é que está a sua família, como é que estão as pessoas que você conhece, como é que está a sua situação aí? Não, a minha situação particular, ela não está tudo certo, porque eu moro numa região aqui que é alta em Porto Alegre, mas que não é em costa de morro, então aqui, digamos, a gente está numa bolha, né? Vamos dizer assim, onde eu moro. E nós temos também a possibilidade aí de produzir, como tem poço artesiano aqui, nós temos a possibilidade de produzir 10 mil litros de água a cada 10 horas. Inclusive, eu estava vendo isso antes de entrar aqui, estava falando com o Felipe Neto, enfim, articulando. Mas, assim, a gente não encontra caminhão-pipa, entende? É uma questão muito complexa e todo mundo, assim, foi atingido de alguma forma, né? Por exemplo, no meu gabinete aí, praticamente metade do gabinete está em situação de teve que sair das suas casas ou foi atingido. E essa é a realidade aqui, né? Porque pegou várias regiões, Grande Porto Alegre. Então, a gente tem pelo menos 2 cidades que estão praticamente destruídas aqui na região metropolitana, que é Canoas e Eldorado. E ali tem muitas pessoas que são ligadas ao mandato, que foram atingidas diretamente, amigos pessoais, pessoas do mandato. Então, muitas... É impossível alguém do Rio Grande do Sul não ter algum parente ou amigo que foi atingido diretamente e que perdeu absolutamente tudo, entende? Assim, atingido por água, praticamente todo mundo. Agora, atingido assim, de perder tudo também não é incomum de nós termos aqui no Rio Grande do Sul nesse momento, na região metropolitana, que é a maior aglomeração, né? E que foi duramente atingida nesse momento. Leonel, quer fazer a pergunta? Não, eu quero me despedir de vocês, prestar minha solidariedade aí para o Leonel, que se estenda para todo o povo gaúcho. Estamos aqui, viu? Espero para divulgar boas notícias em breve. Obrigada, beijos, Miguel, beijo, comunidade, até amanhã. Beijo, Yara, até amanhã. Acho que eu voltei agora, né? Sim. Leonel, voltou. Leonel, quais são os principais problemas aí que as pessoas estão vivendo? Você já mencionou a água, né? Água. Como é que está a questão da energia elétrica também? O que está acontecendo? Nós temos aí somente 40% das regiões que têm água potável ainda. Então, 70% das regiões não tem mais água potável aqui em Porto Alegre. As várias regiões estão tendo as luzes desligadas por causa da eletrocução, né, do choque. Então, onde alaga, eles desligam a energia elétrica, mas não só na região que está alagada, porque muitos cabos de luz que levam a regiões que não estão alagadas passam pela região alagada e eles precisam desligar. Então, muitas regiões sem luz. E agora começa aquela situação distópica de assaltos, violência, descontrole, né, turbas, enfim, que é o que Leonel, nós estamos... Diga. O som está meio ruim. Eu queria até um feedback do pessoal aí, para saber se é minha internet ou é sua. Eu estou escutando bem. Eu estou escutando bem. Você está me escutando bem, né? Estou escutando bem. A sua voz está com algum probleminha? Eu vou perguntar aqui ao Gui. Deixa eu sair e voltar, então. Eu vou sair e voltar. Sai e volta. Sai e volta que geralmente melhora. É isso aí. Ele está voltando já. Coloca aí o sobrevoo do Lula. Quero ver esse vídeo aí, enquanto o rádio não volta. Como é que está a situação lá? Obrigado. Aquele é o mercado municipal.
Chegou aqui o Zaratini. Tirar o som aqui do Lula, trazer o Zaratini. Oi, Zaratini, tudo bem? Oi, Miguel, tudo bom? Tudo ótimo. Zaratini, vamos fazer a conversa em 3 aqui, que o Leonel estava no bloco anterior, ele atrasou, vai ficar com a gente aqui então um pouquinho. Leonel, como é que tá o som aí? Vê se melhorou meu som aí. Melhorou. Maravilha. Leonel, trouxe aqui, você vai participar junto com o Carlos Zaratini, deputado federal pelo PT de São Paulo. Maravilha. Uma honra com o companheiro aí. Prazer, Leonel. Prazer é meu. O Zaratini, a gente está falando sobre a situação no Rio Grande do Sul, né? O presidente Lula acabou de assinar estado de calamidade pública. Ontem ele foi para lá juntamente com o Arthur Lira e com o Pacheco. Eu queria saber como é que você está vendo essa situação no Rio Grande do Sul, o que você acha que o Congresso Nacional pode ajudar? Bom, em primeiro lugar, é realmente um desastre de proporções inimagináveis, né? Nós tivemos, na década de 70, no estado de São Paulo, uma grande geada, né, que foi conhecida como geada negra. Naquela época não tinha essa questão de se utilizar o adjetivo negra, né, com conotação racista, mas enfim, se falava assim naquela época. E essa geada, ela destruiu completamente todas as plantações ali do sul do estado de São Paulo, norte do Paraná. E essa região até hoje não se recuperou economicamente. Então, eu tenho muito receio de que essa situação do Rio Grande do Sul, essa grande inundação, esse desastre que está tendo, ele cause problemas econômicos de muito tempo. Então, realmente nós vamos precisar ter, e eu acho que o governo precisa ter, não só a capacidade de fazer com que haja uma recuperação rápida da infraestrutura de transporte, da infraestrutura ferroviária, enfim, de armazéns, tudo isso daí, mas também que se faça uma reestruturação produtiva, né? É necessário que se pense também nisso. E, logicamente, dessa forma, a gente pensar também no aspecto social, de milhares de famílias que perderam tudo e que tem que ter uma nova forma de se inserir na vida econômica e social. Então, é uma situação muito difícil. O governo federal está fazendo muito bem de jogar peso nisso, de tentar achar soluções o mais rápido possível. Muito bem. Estou vendo aqui o noticiário, só para atualizar o pessoal. A estimativa a estimativa até agora são 83 mortos, né? Mas ainda há 111 desaparecidos, 291 pessoas feridas. Ao todo são 873 mil pessoas afetadas pelos efeitos da tragédia climática. O Rio Grande do Sul ele é um dos principais estados agrícolas do país, também com muitas indústrias, né? O Rio Grande do Sul é um estado que tem muita indústria e tem muita agricultura também, é um dos grandes produtores de trigo. De fato, a preocupação é grande, né? No primeiro momento, para salvar as vidas, mas a economia também é importante para salvar a vida. Deixa eu ver se o Leonel está com problema de internet. Voltamos. Leonel, uma pergunta para você sobre a questão, o Zaratini estava abordando aqui, a questão que é uma preocupação, né, econômica também, porque a gente se preocupa já, porque as pessoas elas precisam trabalhar e tudo, e a questão da agricultura. Você sabe se houve se houve muito estrago nas regiões agrícolas? Afetou também? Total. Não, o Rio Grande do Sul foi destruído, na verdade, como estado, ele foi destruído completo, né? Nós temos aí mais de 330 cidades em estado de calamidade pública. Isso são 497 municípios, quase 335 cidades de 497, sendo que a maior parte dessas cidades são cidades, digamos, centros industriais, né? Digamos, centros de comércio
de serviços e também de produção rural. Então, a safra já tinha, na verdade, desde 2023 a gente vem tendo perdas de safra. Então, nós tivemos aí uma forte estiagem seca no início de 2023, depois nós tivemos aqui um ciclone em junho de 2023, depois nós tivemos setembro, o Vale do Taquari, que foi o evento mais famoso aí dos últimos tempos, né, que aí mais de 50 mortes, 54 mortes ali. Depois tivemos em novembro também, algo muito parecido, mas em menor escala, e agora tivemos em abril. Só que dessa vez não foi mais só Vale do Taquari, região metropolitana, como tinha sido das últimas 2 vezes ali. Dessa vez nós tivemos aí uma quantidade de municípios absurda e Porto Alegre vivendo a pior tragédia ambiental da história. Na verdade, todo o Rio Grande do Sul, né, mas que repete também em Porto Alegre. Então, e pode ser considerado o maior evento climático da história do Brasil, porque as pessoas baseiam muito no número de mortes, né? Quantas pessoas morreram? Então, tu vai ver nos deslizamentos do Rio de Janeiro, tiveram mais de 700 mortes, por exemplo, né? Mas, assim, era uma região muito específica, né? Uma região concentrada, muito pontual, né? E dessa vez no Rio Grande do Sul foi todo o estado. Então, nós temos mais de 160 pontos de bloqueio em estradas que são completamente destruídas, trechos inteiros, pontes que caíram. É como se fosse um cenário de tsunami, um cenário de guerra civil, um cenário de terremoto, entende? Então, e generalizado, não é só numa cidade ou outra cidade, é em todo o estado. É como se todo o estado do Rio Grande do Sul tivesse sido tomado por uma grande tsunami ou um grande terremoto. Então, a gente tira uma média disso, né? A quantidade de mortes aí vai ficar na casa das 200 mortes até o momento, né? Porque agora que estão contabilizando, então eu acredito que a gente vai passar um pouco de 200 mortes. Mas é isso, a questão econômica é dramática. Se nós pensarmos também que nos próximos dias teremos mais temporais e agora uma onda de frio que está chegando, vai a 10 graus nos próximos dias, então a gente sai de uma temperatura agora que deve estar na casa dos 28, 30 graus, quente, né, para o outono, e nós vamos aí para uma situação de 10 graus, com muitas pessoas ainda sem roupas, ou em regiões aí com muita umidade, etc., né, que potencializa. Então, é uma crise social e econômica absoluta aqui no Rio Grande do Sul. É muito, muito, muito triste isso. Eu vi também que o aeroporto internacional de Porto Alegre ficou alagado, está inoperante. As previsões diziam que seria a partir de sexta-feira iam reavaliar, mas já estão colocando o aeroporto para ser reaberto só depois do dia 28, 30 de maio. Então, a gente vê aí o tempo, né? Porque o que acontece para a gente compreender? O Guaíba, aqui em Porto Alegre, ele atingiu o maior nível da história. Então, ele passou em quase em 1 metro o que tinha sido, né, na enchente de 41, que é a enchente mais famosa, etc. Então, digamos, as projeções que se faz sobre o recuo das águas é que naquele período, quando o Guaíba chegou a 4,73 metros, agora o Guaíba chegou a 5,30 metros. Então, 4,73 metros demorou 32 dias para o Guaíba voltar ao nível pré-enchente. Então, levou 1 mês para o Guaíba retornar ao leito, entendeu? Seguir como era o rio, o lago, enfim, como queiram chamar. E então, essa é uma projeção que eles fazem, que pelo menos nos próximos 10 dias nós ainda teremos situação de enchente na região de Porto Alegre, Eldorado, Guaíba, etc. E que isso vai recuar nos próximos 4 dias, pelo menos 3 a 4 dias, recua dessa situação extrema que a gente está vivendo agora, que é a expansão da enchente, recua e estabiliza, e pode demorar de 10 dias, pelo menos, a ter uma situação, entre aspas, de uma enchente, e não essa catástrofe, e que depois vai demorar pelo menos mais uns 20 dias para voltar o Guaíba à sua realidade usual. E nesse sentido aí,
nós temos, então, o Rio Grande do Sul passando por 3 processos simultâneos. Então, nós temos as regiões em que o rio já baixou, que os rios já baixaram, a região do Vale do Taquari, ali, Lajeado, Mussum, etc., que boa parte estão completamente destruídas. Então, aquilo não parece que ali tinha uma casa, entende? É um amontoado de coisas. Depois nós temos a região que está sendo atingida agora, que é o epicentro, que é a região metropolitana aqui de Porto Alegre. E temos ainda regiões que podem receber essa quantidade de águas absurdas, porque essa água do Guaíba deságua na Lagoa dos Patos, então tem que é a maior lagoa da América Latina, né? E que pode ali, dependendo do volume da água, ficar sendo represado. Se a lagoa estiver alta, né, fica represando a água aqui, por isso que a água não sai. Se tem vento sul, também a água não sai. Mas depois essa água ela vai indo em direção ao mar, passando pela Lagoa dos Patos, e dependendo da pressão que essa água descer, ela pode inundar algumas regiões mais próximas da Lagoa dos Patos. Então, tem outras regiões que podem ser atingidas. Existe a previsão do tempo que nessa madrugada agora nós podemos ter temporais muito fortes na metade sul, que foi onde não foi atingido, e também logo depois podemos ter fortes chuvas na região norte do Rio Grande do Sul novamente, que pode desaguar mais águas para a região metropolitana, ou pode ir para a região oeste, que foi uma região que também não foi atingida. Ou seja, se nós tivermos um cenário muito, e que é possível, mas assim, o pior cenário possível, nós teríamos daí, então, absolutamente todo o Rio Grande do Sul atingido por esse evento climático, simultaneamente. Então, aí, é como se um país inteiro fosse destruído, né? A realidade é essa. Se a gente for pensar em termos continentais, pensar que o Rio Grande do Sul são 10 milhões de habitantes, que é muito maior que países da Europa, etc. É como se todo um país fosse destruído, a sua economia, a sua estrutura e a sua capacidade, né, de deslocamento e de acessos, né? A gente está ilhado. Na verdade, o Rio Grande do Sul hoje tem 2 a 3 estradas que ligam a outras regiões ali que antes demoravam 3 horas e meia para se acessar, hoje estão demorando 11 horas, às vezes tem que ir a Santa Catarina, de Santa Catarina pegar um outro joelho ali e retornar. Então, é essa a realidade, né, nesse momento. Nossa, agora as estradas principais que conectam Rio Grande do Sul com Paraná, com Santa Catarina, estão fechadas? Nós temos 3 estradas de saída de Porto Alegre, a 040, a 118 e a 101, que é a que liga a Santa Catarina. Então, o que tem acontecido? Muitas pessoas desembarcam em Florianópolis de avião e vêm até aqui na 101, mas internamente, enfim, a gente está extremamente reduzido, né, os acessos à capital, e internamente nós não conseguimos acessar a outras regiões, porque ou estão completamente isoladas, só com auxílio aéreo, né? Porque agora, como não tem mais água, mas estão destruídas, então não adianta barco, não adianta entrega através de helicópteros, e muitas, para tu chegar, tem que pegar uma outra estrada, então tem que fazer um percurso gigantesco para acessar uma via vicinal para tentar chegar naquela cidade. Então, é muito dramática a situação. Agora, os combustíveis, né, começaram aquelas questões de oportunistas, né, aumento de preço de combustível, escassez de combustível, embora aqui na região não é prevista uma escassez de combustível, mas é essa situação que o Rio Grande do Sul está vivendo nesse momento. Nossa. Zaratini, o que você está achando dessa situação? O que você acha como é que você acha que está a atuação do Lula, do governo federal? Como é que você está vendo isso? Olha, o Lula teve uma atuação muito rápida, né? Ele já foi 2 vezes no Rio Grande do Sul, né? A primeira vez ele foi com ministros, acompanhado de ministros, agora ele foi acompanhado do presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Tribunal de Contas, né, de forma que ele fez um trabalho no sentido de unificar, né, os diversos poderes da República para poder mobilizar o mais rapidamente possível o apoio, a ajuda ao povo do Rio Grande do Sul.
né? Então, porque você sabe, nosso orçamento, ele é justíssimo, né? Quer dizer, não tem espaço para fazer essa mobilização de recursos, porque nós não estamos falando aqui na casa de milhares de reais, e talvez nem de milhões, estamos falando na casa de bilhões que vão ser necessários para recuperar o Rio Grande do Sul. Então, é necessário que haja a possibilidade de utilizar recursos extraordinários. E isso vai se fazer através de um decreto de calamidade pública que vai permitir ao governo, então, aportar recursos para essa recuperação do Rio Grande do Sul. Então, o presidente agiu rapidamente, porque se a gente fosse aqui discutir de onde vai tirar o dinheiro, ia ser impossível fazer qualquer atendimento, porque a educação, o dinheiro é justo, a saúde, o dinheiro é justo, não tem nenhum lugar que você fala, está sobrando. Então, a gente realmente vai precisar dessa mobilização extraordinária de recursos do orçamento federal. E isso o presidente está fazendo com grande capacidade. Além de deslocar equipes do DENIT para o Rio Grande do Sul, mobilizar essas equipes, colocar o pessoal das Forças Armadas também. Aliás, essa questão das Forças Armadas tem centenas aí de áudios, de fake news, dizendo que o Exército não está fazendo nada, não está atuando em nada, né? Eles falam, esse Exército que ia salvar o país, olha aí, não está fazendo nada pelo povo do Rio Grande do Sul, com o objetivo, claro, de queimar o comandante do Exército, né? E queimar, e com isso atacar aqueles que muitos achavam que iam apoiar o golpe, né? Então a extrema-direita oportunisticamente lança essas fake news aí em relação ao Exército Brasileiro. Rad, e o governo estadual, o Eduardo Leite, como é que você está vendo a atuação dele? O que a gente tem que dialogar agora, claro, a gente tem que ter unidade, etc. E o presidente Lula foi extremamente ágil, né, na vinda dele a primeira vez em Santa Maria, que tinha sido a primeira região atingida. Não fica no Vale do Taquari, mas teve muita chuva lá e é raro. Santa Maria não é um local, né, é um local muito importante economicamente no Rio Grande do Sul, mas é um local que não é comum esse tipo de tragédia, de deslizamentos e tal, e teve. E aí estava no ápice dessa situação de chuvas e o presidente Lula foi a Santa Maria. E depois a questão do Vale do Taquari piora e chega a Porto Alegre e ele vem novamente aqui a Porto Alegre e dessa vez trazendo todas as representações de poderes, né? Então eu penso que tudo que foi demandado para o governo federal até o momento foi disponibilizado, né? O governo federal disponibilizou. Acho que isso que tem que ser dito. E está sempre em contato. O ministro Paulo Pimenta está 24 horas ativo aqui. Temos um escritório hoje de crise, vamos chamar assim, né? Um escritório do governo aqui no Rio Grande do Sul. Então é como se parte de Brasília viesse para Porto Alegre, ficará aqui no Rio Grande do Sul pelos próximos 6 meses, no mínimo. E então, por parte do governo federal, eu acredito, né? Agora aquilo, tem que debater no Congresso Nacional a liberação dos recursos, etc., essa desburocratização, vamos chamar assim, né? Que, bom, isso em tese está sendo feito. Agora, em relação ao governador Eduardo Leite, ele inicia muito mal, né? Ele inicia muito mal as tratativas com o governo federal, fazendo um tweet, criticando o Lula, etc., né? Sendo que em nenhum momento o Lula tinha sido acionado antes disso, né? Então ele faz pelo Twitter, pelo X, né? E vários discursos perdidos ali. Aí o Lula vem a Santa Maria e a coisa um pouco muda de figura, mas é sempre tentando reduzir a relevância do governo federal ou repassar responsabilidades do governo estadual para o governo federal. O que eu quero dizer com responsabilidades? Quem faz a gestão de catástrofes dentro da divisão entre União, Estados e municípios é o governo do Estado. O governador ele tem que demandar ao governo federal nos equipamentos, nos recursos, na quantidade de militares, helicópteros que precisa. Não é simplesmente, não, manda o que tiver, manda tudo, né? Não, tem que dizer, olha, preciso disso, precisa ter uma gestão sobre isso. E o governador Eduardo Leite tentou, em todos os momentos, repassar essa obrigação dessa gestão para o governo federal, que não tem como, né? Não tem capilaridade para isso.
Então, depois, claro, ele começa a fazer uma gestão um pouco mais ponderada nesse sentido, mas a gente tem que lembrar, para mim, alguns aspectos anteriores a isso, né? Porque essa é a maior catástrofe da história do Rio Grande do Sul. Independente de quem fosse o governo, nós estaríamos vivendo essa situação. Para mim é isso, né? Mas muita coisa poderia ter sido feita anteriormente. Por exemplo, o investimento em prevenção de danos ambientais, de tragédias ambientais. O governo Eduardo Leite retirou 25% do orçamento focado nessa questão de prevenção de incidentes ambientais. Então, quer dizer, houve uma redução orçamentária de algo que era previsto. Nós aprovamos, durante o governo Eduardo Leite anterior, a gestão anterior, ele aprovou uma série de flexibilizações no Código Ambiental. E a mais grave para mim foi feita, então, no início de 2024, quando nós tivemos a situação envolvendo a votação de uma flexibilização no Código Ambiental depois dos eventos de setembro e novembro que eu narrei para vocês. Tivemos enxurrada em setembro, tivemos enxurrada em novembro, tivemos quedas e destruição de barragens, ou barragens que verteram água, e o projeto que foi aprovado e sancionado pelo governador Eduardo Leite em abril desse ano previa justamente a utilização de áreas de preservação permanente, justamente áreas em que 60% das pessoas que morreram, etc., em setembro, essas áreas foram autorizadas pelo governador Eduardo Leite, quando sancionou essa lei, que fossem utilizadas para fazer a reserva de água, para fazer barragens, para fazer... poderiam desmatar, etc. Então, qual é o critério, entende? Algo que passou, já tinha previsão, e ele, no negacionismo ambiental, no meu entendimento, sanciona uma lei que vai de encontro àquilo que deveria ter sido feito a partir da experiência que tivemos em setembro e novembro. E ele, em abril desse ano, ele sanciona essa lei. Então, entende? É simbólico o que acontece anteriormente, como chegamos até aqui. Claro que não é uma situação restrita ao Rio Grande do Sul. Isso é uma situação global. Nós precisamos realmente compreender que estamos no aquecimento global. O Rio Grande do Sul hoje é a prova cabal de que existe aquecimento global e que temos pouco tempo para reverter isso. O Rio Grande do Sul pode se transformar num estado de pessoas que têm que ter migrações ambientais. Entende? Nós somos refugiados ambientais nesse momento. Nós teremos aí vários refugiados, porque as pessoas que tiveram a sua cidade atingida 3 vezes em menos de um ano, destruída totalmente, essas pessoas vão ter que migrar. E vão para onde? Com que recurso? Com que casa? Se perderam absolutamente tudo. Por mais que o governo envie recursos, essas pessoas estão zeradas, resetaram a vida delas, começaram do zero. Então, quer dizer, os refugiados ambientais, aquilo que a gente dizia muito da África, de regiões e tal, né? Está acontecendo nesse momento no Rio Grande do Sul, entre outros lugares do mundo. Mas o Rio Grande do Sul hoje é a prova cabal de que a gente precisa discutir o aquecimento global. Né? E, enfim, isso está passando por políticas, por projetos são votados. Bom, só para finalizar, o Redecker, deputado federal, foi o relator de um projeto que autoriza a destruição de quantidade de tamanho, né, de terras de desmatamento compatíveis com o Rio Grande do Sul e Paraná, simultaneamente. O Redecker do PSDB, mesmo partido do Eduardo Leite, foi o relator de um projeto que está na CCJ, enfim, aí, que vai ser votado na Câmara dos Deputados, que aprova a destruição, né, da floresta em uma área equivalente ao Rio Grande do Sul e Paraná. E é daqui do Rio Grande do Sul, e é ligado ao governador, e está vendo essa situação agora aqui, e aí vai me dizer que não tem uma relação, não tem com a outra, não se relaciona a isso? Então é isso que a gente precisa nesse momento, trazer para o meio de campo aqui e trazer as pessoas à sensatez. O que está acontecendo? O que falta mais para a gente aqui? O que adiantou flexibilizar absolutamente tudo para o agronegócio, para os produtores, etc., se agora a economia do Rio Grande do Sul foi reduzida a nada, as plantações foram reduzidas a nada, a economia foi reduzida a nada, a produção do Estado não existe, né? E aí a gente vai, não, a gente precisa, porque a produção precisa aumentar, então vamos flexibilizar a lei ambiental. Qual o objetivo disso? Qual o propósito disso? E por que as pessoas não relacionam o que estamos vivendo com aquilo que é aprovado nas câmaras dos deputados, nas assembleias legislativas, né, e é tensionado pelos setores produtivos do país? Estamos acabando com o planeta e com a nossa economia, inclusive. Para mim é isso. Zaratini,
pela gravidade, pelo depoimento aí do Leonel, a gente vê que o Brasil, né, o governo federal, o país vai ter que ajudar o Rio Grande do Sul. Né? Dessa vez, é uma dessas situações em que a gente vê a importância da gente ter um país organizado, né? um Estado organizado. O Rio Grande do Sul tem o seu governo estadual, mas ele está dentro do Brasil, né? Um Estado brasileiro. Eles são brasileiros. O que você acha que a gente pode fazer para ajudar eles? Bom, eu acho que essa reconstrução ela passa também por uma outra visão desse agronegócio, né? Como falou o Leonel aí. Nós precisamos reconstruir, mas reconstruir de uma forma que seja sustentável. Então, se mantiver o mesmo modelo, se mantiver a mesma premissa, nós vamos reconstruir, daqui a pouco nós vamos ter que reconstruir de novo e dali a pouco reconstruir de novo, porque as coisas vão se sucedendo, né? Então, nós tivemos um desastre climático aqui também em São Paulo, na Serra do Mar, né? Foi tudo... é uma chuva excepcional, só que essas chuvas excepcionais, elas estão se transformando em normais, né? Não estão mais sendo excepcionais. Então, é necessário que a gente mude a forma de enxergar as coisas, né? E isso não estou falando aqui só do governo, né? Mas todos os agentes econômicos, todas as forças sociais. É evidente que o agronegócio tem que repensar a forma que atua no Brasil, né? E no mundo como um todo, mas no Brasil, que é onde a gente está discutindo aqui. Quer dizer, nós somos um dos maiores produtores de alimentos do mundo, a nossa agricultura é potente, porém, ela absorve muito do meio ambiente. Nós precisamos garantir a proteção do curso natural dos rios, de todas as florestas, nós precisamos recuperar a mata ciliar, nós precisamos fazer uma série de coisas que, evidentemente, impõem restrições ao agronegócio. Agora, se o agronegócio ficar resistindo, dizendo, não pode fazer nada com nós, não pode mexer com a gente, nós não vamos conseguir ir para frente. Olha, eu quero dizer, eu visitei agora, fomos numa delegação para a China. A China teve um processo de industrialização nos anos 80. É um processo maluco. Eles industrializaram, mas não queriam nem saber o que fazer com dejetos, com resto, era uma carbonização total. Eles começaram a destruir o meio ambiente, poluir tudo. Agora eles estão refazendo tudo de novo. Então estão recuperando rios, recuperando lagoas, acabando com projetos de usinas termoelétricas e entrando com energia solar, com energia eólica. Então, é uma revisão do que foi feito. Então, ou a gente bota na mente nossa, do povo brasileiro e principalmente dos empresários do agronegócio, que a gente tem que mudar. Né? Não é possível. Não é possível continuar o mesmo modelo. Vamos reconstruir? Vamos. Eu acho que o governo tem que colocar recursos mesmo. Porém, temos que reconstruir de uma outra forma, com uma outra visão. Senão, eu acho que realmente nós vamos gastar muito dinheiro, vamos reconstruir, evidentemente, volta as coisas a acontecerem, a economia vai voltando ao normal, mas qualquer momento pode ter de novo uma inundação desse tipo. Olha, eu fui em Porto Alegre algumas vezes na vida, não muitas, mas algumas eu nunca imaginei que era possível acontecer o que está acontecendo, a cidade inteira inundada. Né? Por quê? Porque o rio subiu muito acima. Então, parou a cidade, parou o aeroporto. Outras cidades, pior ainda, foram destruídas. Né? Casas, moradias. Né? Essas de Porto Alegre, a hora que o rio baixar, vai ser aquilo cataclisma. Né? O que você vai encontrar ali? Que todo mundo conhece, o mercado municipal, né? Que é um ponto turístico de Porto Alegre. O que vai sobrar ali do mercado municipal? Né? Aquilo ali, a hora que a água baixar, você vai ver que acabou tudo, né? Vai ter que refazer todos aqueles negócios e assim por diante. Restaurantes, casas, escritórios, enfim. É um desastre de grandes proporções. Então, nós temos que recuperar, mas recuperar com outras premissas. Muito bem. Vou encaminhando para o final, Leonel.
Leonel, só deixar então uma mensagem de solidariedade mais uma vez. Eu acho que tudo vai ser reconstruído. A gente já viu cidades destruídas por cataclismos climáticos, por guerras, né? Foram todas reconstruídas. Então, Porto Alegre é uma grande cidade, vai ser toda reconstruída. O grande Porto Alegre vai ser toda reconstruída. Vai ser oportunidade de reconstruir com uma lógica mais ecológica, né? Já se preparando para eventos desse tipo. É uma lição para o Brasil também, para outras cidades se prepararem já. É importante deixar espaço para as águas serem escoadas, né? A maneira como as cidades foram construídas no Brasil, no mundo inteiro, é horrível, tudo concreto, as águas não têm para onde sair. É importante sempre deixar saída para as águas. Mas então agradeço muito a sua participação, Radi. Pode contar sempre com a gente aqui. Qualquer coisa é só avisar que a gente está aí para ajudar, tá bom? Zaratini, a gente acabou que a gente conversa sobre a China em outra oportunidade. Ficamos aí focando aqui no Rio Grande do Sul. Um forte abraço para você também. Muito obrigado, Miguel. Uma boa noite aí para você e para todos que estão nos ouvindo. Valeu.